Olá, queridos do Sem Filtro, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, hoje, num programa, como todos os outros, muito especial, e no mês de comemoração dos 62 anos da nossa cidade, né? E, para quem está ligado aí na programação local, a gente teve, durante a semana, várias atividades na Praça Dr. Roberto Cardoso, e dentre elas a feira literária promovida pela Secretaria Municipal de Educação, e que contou com uma visita muito ilustre, que conhece o nosso município como ninguém. Embora não butiaense de nascimento, um butiaense de coração, que é o nosso querido Jorge Gradim, que está aqui conosco hoje e vai falar muito a respeito, sim, da feira, mas também nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa pessoa, desse escritor, desse advogado, desse músico, enfim, vai faltar bloco para tanta conversa da gente aqui. Então, em primeiro lugar, obrigada, a gente sabe que tu saíste, né, a tua programação aqui no município está bem intensa, e que bom que tu pudeste hoje estar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, fico muito, muito feliz, e para mim é uma honra, Tani, estar em qualquer programa, inclusive, como eu falei na feira hoje, né, eu estou patrono da Feira Literária de Butiá e representando a cidade, não o CPF, né, não a pessoa física. Eu represento sempre o patrono, na verdade, de uma feira, ele representa a feira, ele representa o município, né? E é assim que eu me considero. E para mim foi uma grande honra ser nomeado patrono da feira, estar todos os dias presente na feira, né? E também estar aqui no programa. Bacana. Tu já participaste como patrono em outras feiras de livros? Não, como patrono, essa é a vez. primeira feira. É a primeira feira. E já participei de diversas feiras, né? Mas, eu imagino que seja uma emoção bem grande, assim, né? Porque sim, cada vez mais a gente vem lutando para que a nossa literatura não perca espaço, né? Para que as escolas, em especial, a gente sabe da tecnologia, dos e-books e tal, mas nada como, né, o livro físico, que eu imagino, eu sou professora de língua portuguesa e literatura, e eu sempre defendi muito, assim, porque eu imagino que com o livro físico a gente pode desenvolver o nosso tempo de interpretação também, né, da forma como a gente... Com certeza. Para mim, o livro físico, ele é insubstituível, né? E existem, obviamente, como você falou, todas as tecnologias, né, à disposição, mas, para mim, o livro físico é insubstituível, né? Ele e me acompanha desde os meus 10, 12 anos. Isso que eu ia te perguntar, tu foste uma criança estimulada na leitura, isso faz toda a diferença, né? Na família e na escola. Claro. Então, todas as palestras que eu ministro assim, em escolas, tanto públicas quanto particulares, né, eu sempre procuro enfatizar essa questão da leitura, porque a metodologia de ensino da escola e os professores também são responsáveis por este gosto da leitura. Isso começa desde cedo. Você tem que criar esse mundo fantástico dos livros e o gosto da leitura desde cedo nos alunos, né? Então, eu sei que não é fácil, né? Eu sei, normalmente assim, as crianças não gostam de ler, né? Porque tem a tecnologia à disposição, os adolescentes também não. Mas eu acho que como metodologia de ensino, os professores têm obrigação de, vamos dizer assim, de seguir a cartilha antiga, né? E ter o livro físico, seja ele em e-book ou físico, né? Mas ter e criar o hábito da leitura. Mesmo porque o livro ele pode ser disponibilizado em e-book também, pode ser usado a alternativa da tecnologia, né? E para criar o gosto
da leitura. Claro, eu prefiro o livro físico. Eu também prefiro. E todos nós, da nossa geração, quem não tem a fotinha na biblioteca? Ah, sim, com certeza. E eu lembro, no tempo que eu fiz faculdade, que a gente tinha o cheiro da biblioteca, né? Porque agora deve ser tudo informatizado, mas na época a gente ia para os arquivos e tal, procurava, depois nós percorríamos ali, é um cheiro, sim, né? Sim, é uma coisa, é uma experiência diferente. Sim, diferente. Eu sempre fui apaixonado por biblioteca, né? Eu sempre lia muito. Não tinha muitas condições na minha infância, na minha adolescência, assim, de adquirir muitos livros, mas eu sempre fazia parte das bibliotecas. Eu ia nas bibliotecas das escolas que eu estudava, ou nas bibliotecas públicas da cidade. Então, eu era aquele leitor, eu sempre ia lá, tirava livros, né? Tinha aquela carteirinha para renovar as leituras. Eu sempre fui assim. Então, o gosto pela escrita eu adquiri muito cedo, né? Então, eu tentei transportar isso muito cedo para o papel. Não, e quando a gente está trabalhando com um aluno, a gente fala a importância também da leitura para desenvolver o vocabulário, né? Sim. E meio que o jovem, a criança, meio que não compreende isso. Mas o quanto tu consegue, né, aumentar, ampliar, diversificar o teu vocabulário é incrível, né? Com certeza. E pegar alguns autores que têm um formato de escrita, daqui a pouco tu te identifica, quando tu vê, tu tá né, naquele ritmo. Eu, na verdade, assim, como eu lia muito, eu comecei escrevendo poesia e letras de música, né, desde muito novo, assim, com 12, 13, 14 anos, eu já tinha letras de músicas, poesias, que eu acho que é o primeiro passo, assim, na adolescência, assim, para você, né, despontar naquela questão da escrita, né? E eu fazia muito assim historinhas em quadrinhos, né? Eu gostava de copiar aqueles desenhos, então eu fazia historinhas pequenas, criava os diálogos, e aquilo ali foi me abrindo um horizonte. Eu, além de livros, eu era apaixonado por gibis, essas coleções de gibis, né? E lia muito. E os diálogos, para quem é escritor, eles são de suma importância. Para você conseguir fazer uma história, né, para você escrever um livro, os diálogos são importantes. Tu já estás no teu terceiro... Quarto livro. Quarto livro. A gente vai mostrar para vocês um dos livros que está disponibilizado lá na feira, que foi um dos grandes destaques, digamos assim, dessa edição, né? Isso. E por que esse nome, onde os lírios floresciam? Esse livro, eu escrevi, eu sempre tive, assim, lá no fundo, eu escutava, assim, como eu estou com Butiá, assim, há 36 anos que eu convivo com a comunidade butiaense, então eu sempre escutei muitas histórias, eu aprendi a escutar histórias. O meu sogro foi mineiro, trabalhou por 15 anos no subsolo, então eu escutava muitas histórias. Que riqueza de informações, sim, hein? Muitas histórias bonitas, histórias tristes, muitos pais de alguns conhecidos que já estão falecidos também, que foram mineiros, contavam histórias do subsolo, né? E eu fui guardando essas histórias, mas eu sempre tive a intenção de escrever e publicar um livro contando a história da formação das vilas operárias de São Jerônimo, que tudo começou, na verdade, na vila de Arroio dos Ratos, com o inglês James Johnson, que foi contratado pelo Império, pelo imperador, para começar a fazer a exploração de carvão. E então James Johnson veio para a vila de Arroio dos Ratos e abriu o primeiro poço de extração de carvão. E eu pego então essa história e coloco os meus personagens fictícios, uma família que eu criei, denominada família Antunes, e neste contexto, tá?
o bisavô do protagonista, ele é um ex-escravo. Ele foi um ex-escravizado numa fazenda em Rio Pardo. Então, eu trago essa família, depois que eles foram libertados da escravidão, eu trago eles aqui, para a vila de Arroio dos Ratos. E o bisavô do protagonista, então, acaba conhecendo o James Johnson e trabalhando com o James Johnson, e sendo um dos mineiros de confiança desse primeiro gerente e proprietário de uma companhia carbonífera da vila de Arroio dos Ratos. E aí eu começo a contar a história. E esse mesmo bisavô, esse Romão, o nome dele é Romão Antunes, ele tem o dom de falar com os espíritos. Então eu trago assim uma questão espiritual. Ele acaba abrindo um terreiro na casa dele, dos fundos da residência dele, e acaba atendendo os colegas mineiros que necessitam de cura, tanto do corpo quanto da alma. Então eu trago a espiritualidade e uma religião de matriz africana, junto com o ex-escravo, na vila de Arroio dos Ratos. E começa ali, então, a saga da família Antunes aqui. É mais ou menos por aí. Que vão indo, que vai percorrendo a história. E o bacana disso, através dessa ficção, que as pessoas de mais idade que vivenciaram algumas etapas vão perfeitamente entender, e essa geração de agora vai poder ter uma ideia de como, de como era. Porque, em que pese assim, a história ser de ficção, eu conservei muitos fatos reais, muitos personagens reais. Eu trago, então, o James Johnson, eu trago a princesa Isabel, que isso é um fato histórico. Ela esteve na vila de Arroio dos Ratos. Por isso que se teve na época, né, um poço denominado Princesa Isabel, justamente por causa de uma visita da Princesa Isabel na vila de Arroio dos Ratos, e ela esteve inaugurando esse poço que levou o nome dela. Então eu trago esses fatos, eu coloco o seu Romão apertando a mão da princesa, e logo em seguida, 3 anos depois, ela assina a Lei Áurea. Ele já era representatividade aí, né? Sim, ele já era, vamos dizer assim, ele já tinha ganhado a carta de alforria dele quando ele veio, né, da fazenda de Rio Pardo. Mas a escravidão ainda não tinha, a Lei Áurea ainda não tinha sido publicada. O coletivo ainda não estava resolvido. Então ele rezou muito no terreiro dele para que isso acontecesse. Então ele diz assim, olha, a princesa, né, contaram para ele que ela tinha libertado os escravos, né, tinha assinado a Lei Áurea. E aí ele diz, olha, então de uma forma ou outra os espíritos me ajudaram. As minhas rezas deram certo. E ela apertou a mão dele. Então tem alguns significados, né? Eu trago a questão da escravidão, a religiosidade através da espiritualidade dele, né? Essa questão da religião de matriz africana, né? De trazer então um terreiro, uma casa, uma sala do santo, e onde o quanto ela ele se importava, porque ele não se conformava com a liberdade só dele, só né? Dele, sim, essa sim, coisa da coletividade que tanto faz falta. Um certo dia aparece para fazer uma consulta com o Romão, porque a fé nele era tanta dos colegas, né? E isso começou a se espalhar pelas demais cidades, que começaram a chamar ele de Romão de Deus, e não mais Romão Antunes. E todo mundo chamava ele de Romão de Deus. Jorge, só um parêntese, não te perde aí, eu sei que tu não vai te perder, só para eu não me perder depois. Essa ficção dessa pessoa, desse curandeiro, tudo é ficção ou existia? Não existia. Não, isso é criação minha. A criação... Isso é criação minha. Certo. Só que, num determinado momento, eu coloco um tal de Nicásio Machado falar com o seu Romão.
E o Nicásio Machado chega lá para ter uma consulta com o seu Romão de Deus, e ele diz mais ou menos assim, diz, olha, seu Romão, eu estou fazendo pesquisas no solo da vila de Butiá, e queria ver com o senhor o que o senhor acha, se vai dar certo, se não vai dar certo. E o Romão olha assim, acende uma vela, faz todos os preparativos dele, na sala dos santos, onde ele fazia os atendimentos. E ele diz assim para o Nicásio Machado, de seu doutor, o senhor vai vencer na mineração, mas vai para mais de 20 anos. Não vai ser agora. Isso nós estamos falando do ano de 1885, por aí. E o doutor Nicásio Machado, que tinha uma botica em São Jerônimo, não, uma farmácia, aí ele olha para o seu Romão espantado e diz, seu Romão, o senhor tem certeza disso? Daí ele diz assim, os espíritos não mentem. Então eu procurei também conservar uma fala incorreta, justamente para ter a verossimilhança de época de um personagem. Reforçar, porque ele, um ex-escravizado mineiro, ele não iria dizer doutor, ele dizia doutor. Né? Ele não ia falar espírito, ele ia falar espírito. Então está assim escrito no livro. É o mais genuíno possível, né, da Exatamente. Fala. E aí, então, realmente aconteceu. A empresa já não era mais uma empresa inglesa que administrava a vila as minas da vila de Arroio dos Ratos, e sim uma empresa alemã que tinha adquirido, né, todos os poços o James Johnson já havia falecido, inclusive, né, e realmente aconteceu. Essa empresa alemã, então, ela foi até o governador da época, que ainda era império, né, e pediram para que fosse cassada a concessão de lavra do Nicásio Machado. E levou realmente 20 e poucos anos, isso faz parte da história, para ele voltar a ter a concessão da lavra de extração de carvão aqui na vila de Butiá. E isso só aconteceu quando já era a República, né? E foi através do Borges de Medeiros que ele conseguiu. Por isso que o Poço 1, o primeiro poço de extração de Butiá, onde tudo começou aqui na vila de Butiá, o poço se chamava Borges de Medeiros, em homenagem devido a isso. Então, quando tudo isso aconteceu, 20 e poucos anos depois, ele retorna lá, na sala de atendimentos do seu Romão, para agradecer. E diz assim, seu Romão, o senhor estava certo. Agora eu finalmente consegui e estou para abrir o primeiro poço de extração, o Poço 1, que vai se chamar Borges de Medeiros, e quero que o senhor venha morar na Vila do Butiá, e que seu filho, o Samuel, vai ser o meu encarregado, vai ser o meu capataz da mina do meu Poço número 1. E então eu trago a família de Arroio dos Ratos, a família Antunes, eu trago para a Vila de Butiá. E assim vai desenrolando a história. Meu Deus, que lindo! Eu tô assim, eu tenho certeza que vocês também estão. A gente sabe disso tudo, não com tanta perfeição, claro, de detalhes, claro, mas a gente não imagina. E o quanto é importante a gente conhecer para amar e respeitar ainda mais, né? Eu acho assim... Um povo que vive numa cidade, esse povo tem que conhecer a sua história. Com certeza. Né? Então, a gente não pode apagar as coisas da história. E nem ficar com uma versão, não, né? Não. Sem, claro, sem, o livro, sem entender. É um romance de ficção, sim, obviamente. Sim, né? sim. Não tem a pretensão nenhuma de ser um livro de história. Não é esse o objetivo, não é um livro técnico. Mas a ficção linka nos fatos, e isso ajuda na compreensão. Ajuda na compreensão. A gente vai continuar falando sobre esse livro maravilhoso, mas também sobre outras tantas coisas junto com o Jorge Gradim daqui a pouco, porque a gente vai ter que fazer um intervalinho, mas a gente já volta, continuem conosco.
Estamos de volta agora no segundo bloco e então, para quem chegou agora, nós estávamos conversando com o patrono da nossa Feira Municipal do Livro, a Feira Literária, Jorge Gradim, que está em Butiá há muito tempo, né, enquanto na profissão, na outra profissão que ele exerce, que nós já vamos conversar um pouquinho a respeito, e sobre o livro que está ainda na Feira do Livro. E quem não conseguiu pegar na Feira do Livro, acredito que a Secretaria de Educação consegue exemplares, né, se alguém tiver interesse. Eu já me candidato que eu vou ter. E fica a dica, então, né, para vocês poderem ter uma literatura, uma ficção, mas muito, muito, muito a ver com a nossa história. E quando a gente aprende a nossa história, a gente começa a entender o porquê também de muitas coisas, o porquê de muitos comportamentos, né, o porquê de muitas coisas que vêm se repetindo ao longo dos anos. É tudo uma questão cultural, histórica. Então, fica a dica para vocês, tá? Jorge, qual foi o primeiro livro que tu escreveste? Deixem o Vento Levar o Meu Coração. Foi o primeiro romance, o primeiro livro que eu escrevi, 2002. E na ocasião, eu tinha um grande sonho já há muitos anos, desde a adolescência eu tinha o sonho de ver um livro publicado, né? E já naquela época eu tive, então, a felicidade de estar na Feira do Livro, de participar de vários programas, tanto de televisivos quanto de rádio local lá em Porto Alegre. E participei também de lançamento lá em Novo Hamburgo, aqui em Butiá. A gente fez o lançamento na época também. E esse foi meu primeiro livro, Deixem o Vento Levar o Meu Coração. Um romance. Um romance. Eu venho trabalhando assim com romance. Depois veio Lembranças de um Grande Amor, que é outro romance, que foi um dos finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura. Olha só. E isso em 2016. O livro não tinha sido publicado ainda. E havia uma categoria do Prêmio Açorianos de Literatura. Eu não sei se existe ainda, mas em 2016 teve essa categoria chamada Criação Literária, que era para livros não publicados ainda. E ele foi um dos 3 finalistas do Prêmio Açorianos de Literatura do ano de 2016. E então você imagina a minha grata surpresa, né, de ser finalista do maior prêmio aqui do Rio Grande do Sul de literatura, né? Eu queria que tu conversasse um pouquinho, porque de repente alguém que está nos assistindo, porque eu como fiz letras, porque eu já gostava disso, a gente tem uma fase de se achar meio escritor, assim, né? Eu adorava, escrevia poesias também, e até hoje eu gosto muito de escrever, e tenho uma certa modéstia à parte, eu tenho facilidade nisso, me encanta. E eu te ouvindo falar, né, eu pensei assim, eu podia ter insistido mais nisso, né? E a gente às vezes se subestima ou não tem aquele empurrãozinho. Então, que conselho tu darias para uma pessoa que já passou pela cabeça, né, uma ideia, ou tem alguns textos escritos, tá lá guardadinho? Qual seria o teu conselho para essa pessoa? Acreditar nos sonhos, que eles são possíveis. Você tem que acreditar e fazer com o coração. Eu acho que se você realmente estiver, eu digo no geral, né? Sim. A pessoa que estiver disposta a publicar um livro e fizer isso com todo amor, com todo o coração, com toda a devoção, ela vai conseguir, tá? Porque existe assim várias formas de você publicar um livro. Existe a publicação, você pode enviar hoje com qualquer site de editora, ela tem ali envio de originais. Então você manda para a editora. Muitas vezes as editoras aprovam e sustentam toda a tua obra, né? Elas bancam a tua obra. E muitas vezes elas te dão um retorno, dizem, olha, nós não temos como bancar a tua obra, mas a gente consegue publicar um número de 100 exemplares, aí você ajuda a financiar aquela obra. Outro caminho também que eu indico
é financiamento coletivo, que muitas vezes dá certo, como é a questão assim de poesias. Existem muitos coletivos de poetas, muitos livros que são coletâneas de poesias. Então se juntam vários autores e pagam a edição daquele livro de poesias, onde cada autor escreve 2, 3, 4 poesias, né? E financiam de forma coletiva aquela obra para que o custo não saia muito alto individualmente. Então existem formas, a gente só tem que tirar esse objetivo do papel, tá? E colocar ele como um objetivo concreto, né? E acreditar nele. Eu acho que tudo é possível, seja ele publicado e abraçado esse projeto pela editora, ou de uma forma, vamos dizer assim, dentro do orçamento da pessoa, você conseguir... Tem uma tiragem mínima que eles exigem? Tem assim? editoras assim, editoras mais simples, né, que elas se propõem até 50 exemplares, 100 exemplares, uma tiragem pequena e que o custo não é alto, né? Claro, quando você pega editoras maiores, né, então assim, que nem eu já estou no 2º livro com a editora Coralina e assim a exigência deles é muito grande, né? Uma editora grande, eles participam. Mas você também já está sim, né? Claro, Consolidado sim. ali, isso é Tanto bom. que a editora veio junto aqui para a feira, né? Tinha um stand da editora Olha Coralina só. aqui e ela veio junto para a feira, né? Junto com o autor, mesmo porque o Delalves Costa, que foi quem fez a correção do meu livro e fez a escrita da orelha, né? Ele esteve aqui na feira também. Eu estou vendo de onde que ela é, a editora Coralina. A Coralina, ela tem em Porto Alegre, ela tem aqui. É aqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, isso que eu queria ver. Sim. Eles têm em vários escritórios em 3 ou 4 cidades aqui do Rio Grande do Sul, e uma delas é Porto Alegre também. E eles participam ativamente de feiras. Que nem a Feira de Porto Alegre, eu vou estar no dia 3 de novembro, às 18 horas, eu vou estar lançando Onde os Lírios Floresciam. Olha só. E um pouco da história da região carbonífera. Quer dizer que largamos na frente, então? Com certeza. Olha com certeza. aí, gente. Com certeza. O lançamento oficial foi aqui na Feira Literária de Butiá. Que bacana. E dia 3 de novembro, então, eu vou estar na Feira de Porto Alegre com a editora Coralina, às 18 horas, na parte ali no pavilhão de autógrafos da Feira do Livro de Porto Alegre. Então aqui Butiá nós largamos na frente. Largamos na frente. Isso. E essa ilustração tão linda, quem é que fez essa ilustração? Isso é o mesmo que fez a capa do meu livro anterior, do Pacto. O Pacto, que é um livro de contos, é o primeiro livro de contos que eu lancei, foi o ano passado, também pela editora Coralina. Eu lancei em agosto de 2024 e também foi o Roberto da Arte Pública e Design de Porto Alegre que fez a capa tanto do Pacto quanto de Onde os Lírios Floresciam. A capa está lindíssima, está lindíssima. Lindíssima. Sabe que o livro como qualquer coisa que se apresente, a gente compra já pelos olhos, né? Claro. A gente já começa com a questão visual. Sim. Que ele te passa, assim, uma nostalgia, uma viagem no tempo, realmente, essa perspectiva lá do fundo. Muito legal. A editora Coralina em si, ela tem uma grande preocupação, tanto com os autores, quanto com sua escrita Lindíssimo. E com as capas. Tanto que, vamos dizer assim, a Arte Pública e Design, eles fazem normalmente assim, tanto no meu livro anterior, O Pacto, quanto este, 3 ou 4 tipos de capas diferentes. E elas colocam para o autor escolher, dar a sua opinião, e depois, em conjunto com o editor, com quem está fazendo a correção, a gente faz os ajustes, né? Então, vem uma primeira versão, depois vem uma segunda, depois vem uma terceira. Essa foi a 4ª versão, foi a que eu achei mais completa, porque ela tem toda a simbologia do mineiro. Ela tem 2 mineiros retornando para as antigas vilas operárias, o lampiãozinho, né? A representatividade da contracapa ali do mineiro,
também, né? Então, eu achei assim que ficou lindíssima, ficou muito, muito bonita a capa. Ficou. E eu gosto muito de ver as frases finais dos livros. Eu tenho essa, né? E termina belamente. Que o protagonista, no caso, né, ele encerra dizendo que essa, então, foi a história de vida dele e que ele até tinha esquecido de se apresentar. E aí ele diz o nome dele, que é da família Antunes, né? Isso. E que desde pequeno, como ele era chamado de Bentinho. E olha que lindo. Se por acaso algum dia passarem por Butiá e virem os lírios brancos crescendo entre ruínas, lembre-se, cada flor guarda uma história. E essa foi a minha. Oh, que lindo! Poesia. Sim, sim. A simbologia, assim, a simbologia dos lírios é justamente assim, onde os lírios floresciam, por quê? Porque a vida dos mineiros foi uma vida muito dura. Sim. Né? Então, os lírios crescendo em meio ao carvão e embaixo dos túneis, obviamente que isso é uma ficção, porque jamais aconteceria. Sim, mas né? ele traz uma leveza. Ele traz uma leveza, e em todo o capítulo eu coloco, né, a questão dos lírios. O Romão Antunes passava, depois que vinha do turno de trabalho, ele passava, colhia lírios brancos e levava para o terreiro dele, para a sala de atendimento deles. E aqueles lírios começaram a crescer nas vilas operárias, como uma simbologia, né, de resistência, de luta, de persistência dos mineiros, né, contra muitas vezes até as próprias companhias. Eu trago a questão da escravidão, a escravidão como era, mas existia a escravidão dos mineiros antigos frente às companhias, justamente porque existiam os chamados barracões, onde os mineiros eles ganhavam um tanto de salário físico, dinheiro, né, moeda, e 70%, às vezes 80% daquilo era um vale, que só podia ser gasto no barracão da companhia, no armazém da companhia, nenhum outro lugar aceitava, e que era o triplo do valor da venda da esquina. Então isso também era um tipo de escravidão da época. Com certeza. Né? Então eu trago os lírios como uma leveza, como você falou, e trazendo a simbologia, né, da persistência, da luta dessas gerações de mineiros que passaram por aqui. E se hoje Butiá comemora 62 anos, né, é por quê? Porque esses mineiros lutaram, esses mineiros resistiram. Floresceram. Que coisa linda. Então, meu Deus, até que daria muito bem para seguirmos falando sobre esse livro, mas a gente também, vocês têm que ler, né, gente? Não pense que a gente vai ficar falando aqui, sim. Vocês vão... E também pode acessar o site da editora Coralina e pode encomendar o livro ali pelo site da editora. Isso aí. Então, fica a dica. Mas como é que esse escritor... Ele é um advogado, né? Porque a gente sempre tem uma ideia assim, ó. Que o advogado é mais, né? Mais frio, mais duro, né? E o escritor, ele é pura emoção. Digamos que o Jorge tem esses dois lados, assim. Como é que é o Jorge advogado? Ele é mais leve ou ele é mais rígido ou não? Não há essa dualidade? Assim, não, tem. Eu acho que... na verdade... O que te levou ao direito? O direito sempre foi também assim um antigo sonho de ter uma faculdade, assim, de cursar né, de fazer porque eu venho de uma família assim que não tinha muito recursos, né, e que minha mãe não sabia ler nem escrever, ela lia a Bíblia, né, e escrevia, assim, desenhava o nome dela, mas ela, ao passo dela, ela ia lendo as palavras, ela gostava de ler sempre a Bíblia. E as minhas irmãs não tiveram essa condição. E eu, na época, eu trabalhava o dia inteiro para conseguir ter dinheiro para pagar a faculdade, e mesmo assim foi muito suado assim, para conseguir pagar uma faculdade de direito. Mas era um sonho antigo, e o direito entrou na minha vida
justamente pelo fato de eu trabalhar sempre na área de recursos humanos, sempre na área de departamento pessoal. Então, a área do direito veio como uma luz para mim, né, para seguir nessa área do direito do trabalho. E hoje, esse ano, eu completei 30 anos eu sou formado pela Pontifícia Universidade Católica. Filho da PUC também. Da PUC, eu também sou filha da PUC. E fazem 30 anos que eu me formei e 30 anos que eu advogo. E 29 anos que eu tenho escritório aqui em Butiá. Bacana. Nós estamos aqui sem filtro e me permite fazer uma brincadeira contigo, claro, até para a gente estar claro. num bate-papo aqui. Aquela máxima de que o funcionário sempre ganha do patrão, ela é uma, digamos assim, procede essa máxima? Não. Porque tem muito disso, né? Não, isso não existe, nunca existiu, na verdade, tá? Qualquer processo, seja ele do direito do trabalho, seja ele de outra área, de uma área civil, processo criminal, ele tem que ter, ele sempre vai ter as duas partes, né? Ele vai ter a acusação e a defesa. Então, uma ação trabalhista, ela nada mais é do que isso, né? O que acontece é que muitos direitos trabalhistas são desrespeitados, né? Então dá aquela impressão de que o empregado sempre tem razão. Não, mas não, isso nunca existiu. Mas tu concorda que tem essa sim, existe essa questão cultural, né? Cultural, sim. Isso não é de hoje, mas não guarda nenhuma relação com a prática e com a legislação, né? O juiz, ele aplica, seja ele de qual área for, ele vai aplicar a lei, né, ou a jurisprudência que seja, mas ele vai analisar a prova que está no processo. Então, se você está pedindo ali, vamos supor assim, horas extras e a empresa, você bate cartão ponto e a empresa não pagou as horas extras, é uma prova documental, né? Então está ali o cartão. Fazer justiça. Exatamente. Então se criou essa fantasia, não sei se seria fantasia, não sei como é que seria denominado isso, de que o empregado sempre tem razão. Não, mas não. Olha, eu advogo há 30 anos e nunca foi assim. Então, pelo menos não nesses 30 anos de advocacia. E até porque, né, Jorge, a gente tem visto que as empresas também, a gestão das empresas está bem mais articulada, está com outra, né? Sim. Os empregados são colaboradores, já é uma outra, né, visão. Isso é bacana, visão. Né? Isso é uma evolução. Claro, é uma evolução. O direito do trabalho em si teve uma evolução muito grande. Tanto na área de gestão de recursos humanos, né? Eu sempre fui um profissional que atuei muito tempo na área de recursos humanos. Antes de me formar, atuei muito como preposto também na Justiça do Trabalho. Preposto é aquela pessoa que vai representando a empresa com o advogado da empresa. Então eu fiz muito isso, fiz mais de 8 anos da minha vida profissional. Antes de ser advogado, eu fiz isso na Justiça do Trabalho. E trabalhei muito nesta parte gerencial de recursos humanos. E de lá para cá, muita coisa mudou. A gestão de recursos humanos das empresas mudou. E hoje existe uma profissionalização muito grande da área de recursos humanos. E até essa questão. Hoje, a grande parte das empresas não são mais empregados ou funcionários, são colaboradores. Isso é bacana. A gestão de recursos humanos trouxe isso consigo. Isso é bacana, isso aproxima, né? E isso faz com que também, eu imagino, que o funcionário se sinta parte daquele resultado, né? Acredito que por isso. Sim. Vamos ter que fazer mais um intervalo, fica conosco, a gente já volta. Último bloco, infelizmente, né? Tá tão bom o nosso bate-papo, eu tenho certeza que vocês também estão gostando bastante. É bom a gente ter, aqui no Sem Filtro, a gente tem a possibilidade de conversar com pessoas de diferentes áreas, diferentes maneiras de pensar, né? Mas todas elas sempre acrescentam muito. Então, a gente, com certeza, hoje, a gente teve um programa especial. E o Jorge Gradim também é músico, gente. Pode um troço desse. Mais uma habilidade, mas, meu Deus, é um artista realmente.
é músico no vocal, toca instrumentos, os dois? Como é o nome da tua banda e o gênero da banda? O nome da minha banda é Estação do Tempo, é uma banda que eu fundei em Novo Hamburgo. Nós estamos há 14 anos com essa banda e sou eu que escrevo as canções da banda. Ah, óbvio. Óbvio, né? Podia ser diferente. Eu sou compositor já há muitos anos. Já tinha banda nos anos 80 em Passo Fundo, uma banda que fazia canções autorais também. A formação ainda é original ou deu algumas mudanças? Sim, teve muitas mudanças. Estamos com a formação original, sou eu que criei a banda, juntamente com o baixista da banda, que ainda continua sendo. Então nós dois somos os fundadores da banda e os membros originais ainda, os músicos originais da banda. E eu faço toda a parte de composição da banda, todas as canções que estão gravadas nos 3 discos são de minha autoria. Nós lançamos agora, no mês de agosto, o 3º álbum da banda. Vocês fizeram um show também Sim, aqui na... fizemos o show aqui na Praça Dr. Roberto Cardoso. E foi muito bom, Assim, e o gênero? É rock. A gente faz rock autoral e também a gente faz releituras do rock nacional, rock gaúcho. Então, uma habilidade, né, que eu tive, uma facilidade, né, de composição, de compor músicas, justamente por essa facilidade que eu adquiri na juventude, né, de fazer poesias, de fazer letras de músicas. Quem é o vocal? Sou eu. Tu toca também? Sim, não? Eu sou vocalista da banda, eu escrevo as músicas, faço as canções e sou quem canto elas também, né? Eu sou vocalista e eu toco violão na banda. A gente tem uma formação que é bateria, contrabaixo, violão, guitarra e teclado, piano, né? O mesmo guitarrista toca também piano. Vocês fazem shows assim e animam bailes ou coisas assim? Não? Tocam pra... A gente faz assim, eventos em pubs. Clube, em pubs. A gente fez, que nem agora em agosto, a gente fez lançamento do álbum em Novo Hamburgo. Então a gente fez na Sociedade de Ginástica lá em Novo Hamburgo. A gente fez um evento daí, lançando todas as músicas, né? Tocamos todas as músicas do álbum. A gente tocou também em Viamão, no Cantegril. Então, sim, são eventos que a gente faz em eventos públicos também, como foi aqui a semana do município de Butiá. Lá em Novo Hamburgo a gente faz também muitos eventos culturais com outras bandas, né? Então, faz eventos públicos em praças. Nós somos os incentivadores, e eu também sou produtor cultural lá da região, então a gente tem um estúdio chamado Estúdio EDT, que é Estúdio Estação do Tempo, que é um estúdio de gravação, e também a gente aluga para outros músicos que não têm onde ensaiar, para poder ensaiar. Usar a estrutura. Isso, são 2 estúdios que a gente tem no mesmo prédio, e se loca então para outras bandas, para outros artistas de todos os gêneros ensaiarem. E como existem muitas bandas e muitos artistas que não têm uma visibilidade, não têm aonde tocar, né? Então a gente faz muitos eventos e sempre leva algumas dessas bandas, alguns desses artistas juntos, para fazer abertura para a gente. Então, uma forma também de incentivar a cultura local lá da região. Nunca nenhuma mulher participou da... Não, até hoje não. Porque o vocal, ele é aquela que marca, né? Como a gente é uma banda de som autoral, então o vocal, ele é marcado, né, sempre pela mesma pessoa. Então, no momento assim que você troca o vocal, a estrutura da banda muda. É, né? A identidade. É a identidade da banda, exatamente. Então, é muito difícil assim, saiu o vocalista, entrou outro vocalista, conservar a mesma essência e a mesma
natureza em si da banda. Qual né? é o desafio de manter por tanto tempo assim um grupo coeso? Qual é o maior desafio? O maior desafio é encontrar integrantes que consigam captar essa ideia que a gente tem. Porque você não é a minha profissão, eu sou advogado. Já ia dizer, nenhum deles, vocês não vivem da música. Não. Vocês têm Cada na música, tem suas profissões. Vocês têm na música um lazer, lazer, assim. Exatamente. Então, a gente não... Quem entrar com outra expectativa não vai rolar. Não. Então, muitos já passaram pela banda com essa expectativa e não deu certo. Né? Então, hoje a gente tem a formação da banda, que já fazem quase 2 anos que a gente está com essa formação atual, que é uma das melhores formações que a Estação do Tempo teve e que gravou esse disco agora, com essa formação atual. Uma formação muito boa porque todos são profissionais de outras áreas, né? E que não dependem da música, e a música para nós é um lazer, como você falou, que nem a gente veio tocar aqui em Butiá, no evento que ocorreu ontem, a gente não cobrou cachê. Né? Eu assumi os custos com a banda, nós não cobramos um centavo da prefeitura, porque foi uma forma de gratidão, uma forma de agradecer, né, ao município por ter me escolhido patrono da Feira do Livro. Né? Eu também não cobrei um centavo, eu fiz uma doação de 80 livros, eu assumi todos os custos com a editora, doei 80 livros para a Secretaria de Educação distribuir entre as escolas e mais 20 livros para as escolas estaduais. Então eu doei 100 livros aqui para o município, de onde os lírios floresciam. A prefeitura não teve nenhum custo né, comigo como escritor, pelo fato de ter me escolhido para ser patrono. Então foi uma forma de gratidão, uma forma de agradecimento em si. É uma retribuição ao carinho, né? Então eu assumi né, com a banda, disse, olha, vocês vão tocar lá comigo, né? Num evento que vocês não vão ganhar nada. No amor. É por amor. E eles vieram, tá? E tocamos aí ontem à noite. Então, foi como eu falei, um agradecimento que eu fiz, um carinho que eu também fiz para a Secretaria tanto de Cultura quanto de Educação, né, através da secretária Luana, e de retribuição. Diz, olha, eu vou trazer a minha banda, não vai ser sem custo nenhum, pelo carinho que vocês estão tendo comigo. E isso para o município, é de grande valia, né? Porque se Sim, sabe a dificuldade dos recursos financeiros, sim. que bacana, Sim. Uma generosidade muito bacana. As bandas de rock gaúchas, se tu pudesse citar algumas assim que meio que servem de inspiração. Gaúchas, eu acredito assim, ó, Cidadão Quem, Engenheiros do Havaí, próprios Acústicos e Valvulados. O Rafael gravou uma canção comigo no segundo disco da Estação do Tempo, que nós lançamos em 2016. O Rafael Malenotti cantou. Tem a faixa que deu título ao disco. É com a participação dele. É com a participação do Rafael Malenotti. Tem o clipe no YouTube, quem quiser conferir. Entra lá no YouTube, coloca Estação do Tempo e Rafael Malenotti. Vai aparecer o clipe oficial da Estação do Tempo com o Rafael Malenotti. Nenhum de nós é gaúcho também. Gaúcho também. Nós temos bandas boas. Papas à Língua, uma banda muito boa. Agora parece que eles não sei se eles estão tocando ainda juntos. Sim. Mas é uma excelente Engenheiros, banda. Eles andaram assim um pouco afastados da mídia, mas quando eles aparecem, não tem como, né? Eu comparo Engenheiros com Legião, assim. Engenheiros é uma banda muito forte. Eu acho que talvez de todas elas, assim, seja junto com nenhum de nós, talvez a maior, justamente porque eles pegaram aquela década ali de 80, né, dos anos 80, onde teve um disparo muito grande, né, assim, a TNT também pegou essa época, né, dos anos 80. TNT foi outra banda, assim, que explodiu nacionalmente, né? Assim, até pelo nome TNT, né? Sim. Fazendo já trocadilho. Já diz tudo. Mas que tocou em várias rádios, tocou em inúmeros programas. Jorge, como compositor, o episódio que nós passamos da pandemia te trouxe alguma
algum insight ou de alguma obra ou de alguma música, porque foi um tempo que nos levou automaticamente, né, a olhar um pouco para dentro, sim, né? Sim. A grande parte dessas canções que foram gravadas agora nesse disco da Estação do Tempo eu compus na pandemia. Tem uma, inclusive, chamada Tudo Vai Passar, que foi no forte da pandemia eu fiz essa canção, Tudo Vai Passar. E eu falo nessa música exatamente, até nós tocamos na praça aqui ontem, Tudo Vai Passar. É uma canção que eu falo, exatamente o próprio título diz isso, né? É uma canção muito intimista, que foi no forte mesmo da pandemia. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa para dar um alento para, né? E eu gravei ela só com violão e voz. Era alguns lírios. Se era alguns lírios. Então, foi um momento assim, deu um insight, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, eu fiz muitas lives assim no tempo da pandemia, só violão e voz. E essa canção e grande parte desse disco novo foram canções que eu fiz na época da pandemia, porque, como você falou, foi um período assim muito difícil e que a gente teve que olhar muito para dentro de cada um de nós. Tem muitas pessoas que não aprenderam nada, né, com a pandemia. Eu compacto dessa opinião, que as pessoas mudaram. Não, eu acho que não mudaram, elas se mostraram, né? Exatamente. Mas não mudaram. Então, assim, a consciência é uma coisa assim que ou você vem de berço, né, muitas coisas, ou você adquire com o tempo, né? E quem não adquiriu isso com o tempo e nem veio de berço, né, não é uma pandemia que vai mudar, né? Tem exceções? Tem, claro, né? A pandemia foi uma coisa que ensinou muita coisa para muita gente, muitas perdas terríveis, né? Mas muita gente nem com perdas familiares aprendeu e não vai aprender nunca. Então, e isso, essa questão assim, eu procurei trazer nas canções que eu compus uma leveza, né? Não falar daquela coisa triste que aconteceu, não, dar um ar de esperança, como os lírios floresciam. E o que a gente mais perdeu foi essa sensação de futuro. Isso deixa a gente muito angustiada, né? Sim, a questão de não saber, enfim, e muita gente assintomática. Uma coisa que fugiu totalmente, até hoje, não tem como a gente não falar de pandemia, né? Porque foi uma coisa que mudou desde também o sistema educacional, se adaptar a novas, né, formas de trabalho. Na minha própria profissão, da advocacia, não existiam audiências online. Sim, e ficaram, né? Foi uma coisa que ficou, porque é mais prático também. Claro, né? É mais prático. Então, você pensa bem assim, que nem eu tenho escritório aqui em Butiá, tenho escritório em Novo Hamburgo, às vezes eu tenho audiência em Rio Grande. Eu faço por videoconferência, muitas delas. Então, isso veio com a pandemia. Então, a pandemia, claro, guardadas as proporções, tem todo o lado ruim, mas se aprendeu algumas coisas, inclusive com as profissões, né? E essa questão da advocacia em si, de audiências telepresenciais, foi uma coisa que deu certo na pandemia e continua até hoje, e eu acredito que daqui para frente vai permanecer. Eu não sei como é que a gente está de tempo ali do nosso programa, a produção não me informou ainda, mas eu queria só fazer uma perguntinha, se der tempo de tu responder para nós. Qual é a tua visão? Porque eu vi que tu és uma pessoa espiritualizada, otimista, né, que acredita, né, tem esperança. O que tu me diz a respeito? Qual a tua opinião sobre a literatura de autoajuda? Eu acredito assim, ela é bem-vinda. Eu nunca li. Assim, nunca li. Nunca fez parte da minha leitura. Claro, um que outro livro eu li. Eu te pergunto isso, porque às vezes as pessoas querem uma resposta pronta para o seu... Sim. Né? Mas eu acho muito importante. Não que eu nunca tenha lido, me expressei mal. Eu não tenho o costume. Eu já li vários livros, né, de autoajuda. Na minha opinião, são livros excelentes, tem muitos livros bons, mas não faz parte dos meus livros assim de cabeceira, não faz parte dos livros que eu costumo ler. Mas
de vez em quando um que outro. Porque esse tipo de literatura também cresceu muito. Sim, cresceu muito com a pandemia. Com a pandemia, né? Das pessoas buscarem. Isso é muito bom, porque tem muitos livros de autoajuda, muitos autores, né, que trazem livros maravilhosos, e eu sempre recomendo, né? É uma literatura que ajuda muita gente, né? Tem muitos livros especializados na questão também espiritual, né? Muitos segmentos, tanto de igrejas, né? De várias religiões, muitas de matriz africana, outras da própria igreja cristã. Eu acho muito bacana tu entender também as religiões, claro, né? Para tu não ter rótulos que te atrapalham até no entendimento das coisas, né? Eu acho que esse entendimento a gente tem que ter, né? A gente tem que saber conviver, né? Se você gosta do vermelho ou se você gosta do azul, eu tenho que saber conviver com isso, né? De quem gosta do vermelho, quem gosta do azul, quem gosta do preto, quem gosta do branco. Então a gente tem essa diversidade entre nós e a gente tem que saber conviver com isso. E os livros de autoajuda, eles são excelentes, eu sempre recomendo, né, a leitura deles, apesar de não fazer parte assim, do meu hall de livros de cabeceira, mas existem livros muito bons e eu sempre recomendo a leitura, porque ajudam muitas pessoas, e às vezes pessoas que estão realmente precisando de ajuda, ao se depararem e ao lerem frases de livros de autoajuda, se curam. São mecanismos que a pessoa vai desenvolvendo, né? Se aquilo lhe faz bem, faz, né? Porque tudo que vem a contribuir para que a gente possa, através da literatura, entender o mundo e se entender um pouco mais, está perfeito. Leia sempre. É isso que eu sempre digo, verdade, leia sempre. É verdade. Existem livros de todas as categorias, né? Então... E até para tu formar a tua opinião, né? Como é que tu vai dizer que tu não gosta de determinada coisa se tu não conheceu, né? Por aí. Ai, Jorge, a gente agradece muito. Eu que agradeço o convite. Espero que tu tenha se sentido bem acolhido. A nossa intenção com certeza. é essa. Foi uma honra enorme te ter aqui. Tenho certeza que as pessoas que nos assistiram ficaram muito felizes. E quando tiveres a oportunidade, chega aí, vamos conversar. Que eu acredito muito que a nossa missão também é essa, né? É a gente poder oportunizar esse momento de troca, de conversa, de escuta, para podermos contribuir até no nosso bate-papo ali em família, quando a gente vai conversar com alguém, a gente não reproduzir, às vezes, coisas que a gente ouve sem antes refletir a respeito. Esse é o intuito do nosso programa. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Certo, e vocês que estiveram conosco, na próxima semana, voltem aí no canal 33 da TV Atualidade ou no YouTube, e vocês vão, a partir das 20 horas de sexta, ter um grato encontro conosco e com todo o pessoal que passa por aqui. Um forte abraço e até a próxima semana.